irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor, dando continuidade, né? Já faz um tempinho que a gente não dá continuidade ao tema, mas tenho certeza que vocês não esqueceram do que nós estávamos falando. Na última terça-feira, se vocês se recordam, o pastor Afonso trouxe aqui sobre a morte vicária do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia! Nós vamos abrir as nossas Bíblias, nós vamos manter as nossas Bíblias abertas, mas o texto principal está em Lucas, capítulo 24, e o versículo 6. Os irmãos podem permanecer em pé ou sentados, da forma como vocês quiserem. Aleluia, Deus. Deus poderoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 24, e o versículo 6. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembrai-vos das suas palavras. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai misericordioso, eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado nesta noite. Meu Deus, que seja o Senhor falando aqui, meu Deus, apesar de mim, apesar das minhas falhas, que o Seu Espírito Santo possa conduzir, Senhor, esse estudo para a honra e glória do Seu nome, para que sejamos transformados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito se tem falado sobre a trajetória de Jesus. Eu acredito que desde quando nós nos conhecemos por gente, quando nós ainda éramos bebês, não importa que a idade, né, se a pessoa tem aqui 60, 70 ou menos, toda vez você ouviu falar de Jesus, quer seja no seu lar, quer seja na escola, através da própria matéria, né, de história, nós ouvimos falar de Jesus. E apesar que ano entra ano e sai ano, tem sempre um estudioso falando que encontrou o sepulcro de Jesus e havia ali os seus ossos. E aí você vai ver que passa um tempo, essa pessoa fala: não era Jesus, né? Mas aí ele já fez o mundo inteiro, né? Então Jesus já apareceu no Japão, os ossos lá. Jesus já apareceu na Índia. Jesus já apareceu em vários países, mas só lá. Então, vocês podem me segurar um pouquinho? Por favor. Estou já sentindo aqui a garganta arrastar. E aí nós vemos que Cristo padeceu. Ele padeceu seriamente. E essa história, mesmo que muitas pessoas digam: olha, Jesus está aqui, Jesus está acolá, e já, como eu disse, apareceu em vários países na mente deles, logo muda e fala: não era Jesus, nós confundimos, enfim. Só que isso não é uma história nova. Esse problema de querer encontrar o corpo de Jesus não é uma história nova, isso já era do tempo mesmo de Jesus. Jesus, ele sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Nós sabemos disso porque ele tinha, além de ser filho de Deus e ser próprio Deus encarnado aqui na terra, ele tinha em poder em suas mãos os evangelhos, ou melhor, a palavra de Deus, certo? Então lá no Antigo Testamento, ele via em Salmos, dizendo que o servo de Deus, ele ia ser levado até a sepultura, mas o seu corpo não veria a corrupção. Isso estava em Salmos 16. Então, ali mesmo, tinha já um prenúncio, né? E em Isaías 53 também tinha, falando do sofrimento, de todo o sofrimento que ele ia encontrar, o sofrimento não só de corpo, mas de alma, o profeta Isaías fala, mas ele veria todo o sacrifício, ficaria o quê? Satisfeito com tudo.
ele justificaria, né? Isaías 53:11. Então nós vemos uma trajetória de Cristo já, né? Creio que eu assisti a última aula, não estive aqui, mas eu assisti a última aula, eu acompanhei. Foi falado aqui sobre todo o sofrimento dele, né? E tem evidências do seu sofrimento. E aí nós vamos voltar exatamente nesse ponto. Ele sofreu nessa terra, esvaziou-se da sua glória, a majestade, andou aqui nessa terra, porém sem falha, sem pecado. Só que lembrando, tudo isso é importante nós falarmos. Ele carregou em seu corpo todo o peso das nossas ofensas, dos nossos pecados, e como cordeiro mudo, ele chegou até o matadouro. Então ali ele foi oferecido a Deus como as primícias. Nós vamos entender por que essa expressão, como as primícias. E aí nós pensamos no ato de ressurgir, no ato de ressuscitar. O que é ressuscitar? Ressuscitar, eu acho engraçado no dicionário que você procura assim, ressurreição. Ao invés de eles darem o significado da palavra ressurreição, eles falam assim, ato de ressuscitar. E se a pessoa não sabe o que é ressurreição, e ressuscitar ela não vai saber, né? Então aí você vai ressuscitar, está escrito ali, tornar a viver, ressurgir, reaparecer. Então toda vez que tem o ressurgir, reaparecer, revisitar, revestir, quer dizer, é um ato duplo. Você, por exemplo, revestir, eu vou vestir algo que eu já vesti uma vez, então eu vou revestir, eu vou reexplicar, ou seja, eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo, então eu vou reexplicar. E aqui, ressurgir, ressuscitar, eu já nasci, eu já vivi, morri e tornei a viver. Esse é o ato de ressuscitar. E aí nós vemos por que é tão difícil isso ser entendido. Lá em Mateus, nós vamos ver, Mateus 22, os saduceus, que eles não acreditavam em nada, absolutamente nada correspondente à ressurreição. Então lá em Mateus, nós vamos ver eles se ajuntando. Eles não acreditavam nem na ressurreição, eles não acreditavam nos anjos, nem nos espíritos, e eles eram membros do Sinédrio, e somente criam no Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 livros, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então os saduceus, eles só acreditavam nisso, e nada mais. Aí nós vemos aqui no capítulo 22, versículo 23, que eles se emocionavam com a história de Jesus, com a pregação de Jesus. E aqui lendo uma história, versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus. Junto de quem? De Jesus. Que dizem não haver ressurreição. Então os saduceus aqui, eles já falavam, olha gente, não tem ressurreição. É impossível que uma pessoa morra e viva, e reviva, e volte para a terra. Aí ele fala assim, e o interrogaram. Interrogaram quem? Jesus, dizendo, mestre, Moisés disse, porque eles acreditavam no Pentateuco, então eles falavam, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará a descendência do seu irmão. O que é suscitar? Vai dar continuidade à descendência do seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. Eles estavam citando aí Deuteronômio 25, que é a lei do levirato, que é esse direito que dá quando o irmão morre, aí ele tem direito de casar com a viúva e assim por diante, né? E aí eles criaram uma situação meio que impossível aqui para Jesus. Olha só. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até ao 7º. Ele está falando aqui. Aí veio o segundo, casou, a mulher morreu, ele morreu e deixou a mulher. Aí veio o terceiro, casou com ela. Aí veio o quarto, casou com ela, até o 7º. Por fim, depois de todos
assim, ó, se isso aconteceu, portanto, ou seja, conclusão, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então, se há mesmo ressurreição, esses 7 vão ressuscitar. E de quem vai ser essa mulher? Olha os saduceus falando aqui. Aí Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus nos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O que ele quis dizer aqui? Se não há ressurreição, então já que vocês são bem conhecedores da palavra, por que então que na Bíblia está falando Deus de Isaque, se Isaque morreu? Deus de Jacó. Aí Jesus falou assim: nosso Deus não é Deus de mortos, nosso Deus é Deus de vivos. Pegou eles nessa. E também pegou: depois da ressurreição não haverá casamento, seremos como anjos no céu. E aqui os saduceus não conseguiram pegar Jesus. E aí eles falam que ficaram maravilhados da sua doutrina. Então, muitas vezes eles falavam: nós conhecemos o Pentateuco, queremos pegar aqui Jesus, nós não acreditamos na ressurreição, e nem na existência de anjos, e nem na existência de espíritos, e Jesus veio e deu esse ensinamento para eles. Essa é uma maneira, a única maneira de nós não passarmos vergonha diante de alguns questionamentos. Nós podemos pegar o exemplo de Jesus aqui. Mas Jesus era Jesus, ele tinha revelações, mas Jesus deixou a revelação nas nossas mãos também, para que nós não passemos situações desagradáveis, de alguém fazer uma pergunta para nós e nós não sabermos responder ou respondermos qualquer coisa, ou respondermos qualquer coisa que vem na nossa cabeça, ou pior, o que nós achamos sobre o assunto. E a Bíblia é tão categórica, dizendo assim que na verdade ela traz todas as explicações, deixando claro para nós que o que nós achamos não importa. O que eu penso não importa sobre esse assunto. Fato é que ressuscitou. Pode ser que o meu coração, pode ser que a minha mente, pode ser que agora eu seja uma estudiosa, uma ateia famosa, mas não importa o que eu ache. Fato é que aconteceu. Fato é que aconteceu. E até hoje ninguém consegue provar o contrário. Ninguém consegue provar. E aí nós vamos olhando a essas ciladas, nós vamos vendo que em nossos dias nós temos os saduceus dos nossos dias, que eles estão espalhados em vários lugares. Nós vemos o espiritismo, que são os saduceus dos nossos dias, que não acreditam, né? São adeptos a Allan Kardec e seguem ali, misturam um pouco do evangelho com as coisas de Allan Kardec, das revelações de Chico Xavier, e mistura tudo e tiram dali uma doutrina e vão, né? Nós temos o pessoal que é da Legião da Boa Vontade, também estão todos nesse meio. Nós temos a Igreja do Reverendo Moon, que nós falamos já aqui, e nós temos também alguns testemunhos de Jeová que não acreditam na ressurreição, né? Só que acreditando ou não, ela aconteceu. E a principal diferença entre nós, cristãos, e outras religiões é a ressurreição. É a principal diferença. É o que faz toda a diferença. É a cereja do nosso bolo. É a ressurreição, é a doutrina da ressurreição. É acreditar que não houve ressurreição só de espírito, mas houve ressurreição de corpo. Houve ressurreição literal. O Espírito Santo capacitou ali aquele corpo de Jesus, que mesmo surrado, mesmo calejado ali de tanto apanhar, ele não se decompôs, ele não chegou na decomposição. E ele estava ali naturalmente aguardando o terceiro dia. Isso parece uma loucura para quem escuta hoje, porque nós não vemos isso acontecer. Nos tempos de Jesus, nós tivemos alguns fatos. Nós não falamos aqui dos milagres. Nós vimos o filho da viúva de Naim,
né? Jesus ressuscitou esse menino. Nós vimos Lázaro, que também foi um fato absurdo, né? Quando Jesus fez aquele milagre, ele chacoalhou a cidade. Quem mais? A filha de Jairo. Só que o que aconteceu com essas pessoas depois que elas ressuscitaram? O que aconteceu com elas? Elas viveram eternamente? Elas morreram. Por quê? Porque desde o Éden existe um inimigo que está na terra, que é a morte. E vai ser a última a ser destruída. Ela já foi vencida. E isso não entrava na cabeça dessas pessoas. Poxa, a filha de Jairo ressuscitou, o filho da viúva de Naim, mas a Dorcas, né? Dorcas também ressuscitou. Mas todos eles ressuscitaram para a glória de Deus, viveram um período e depois naturalmente morreram. Naturalmente. E qual que é o objetivo desse estudo hoje? É fazer com que nós, velhos de crentes que somos, examinemos o nosso coração e a nossa mente, perguntemos para a nossa razão se nós acreditamos de fato que houve ressurreição. Nós cantamos que houve ressurreição. Nós muitas vezes oramos que houve ressurreição. Nós pregamos que houve ressurreição. Mas você já pensou no fato, como ele aconteceu? Veja, a Bíblia fala que Jesus morreu. Ponto. Era uma sexta-feira. E antes de se tornar sábado, ainda sendo sexta, por causa do pôr do sol. Então, o pôr do sol de sexta-feira já era considerado sábado. Tudo bem? Já era considerado sábado. Sábado era um dia santo, guardado. No sábado não se podia fazer absolutamente nada, acender fogo, fazer nada de esforço, era descanso total, descanso absoluto. E era contra a lei deixar um corpo pendurado ali na cruz. Então, assim que foi detectada a morte de Jesus, surgiu do meio daquela multidão um homem rico, seguidor de Jesus, chamado José. Lembre que Arimateia não é um sobrenome. Muita gente fala assim, é José de Arimateia, porque eu sou Carolina de Andrade, né? Não, José de Arimateia, José da cidade de Arimateia. E José, ele tinha uma proximidade com Pilatos, porque ele tinha um certo envolvimento político, rico que era. E ele chega até Pilatos, depois de toda aquela comoção, todo mundo que assistiu estava destruído de ver aquela cena, Jesus derramando todo o seu sangue ali, sofrendo. Aparece José de Arimateia a Pilatos e fala, eu quero o corpo. Provavelmente na cabeça de Pilatos, o que é que essa gente que me perturbou para levar esse homem à morte, agora me perturba porque também quero o corpo? Gente, leva. E ele entrega, porque a Bíblia não fala que teve aqui uma discussão, uma briga, nada disso. Ele entrega o corpo de Jesus. José de Arimateia, ele tinha feito uma tumba especial. Como ele era rico, naquele tempo enterravam-se na mesma tumba vários corpos, várias pessoas. A tumba de José de Arimateia estava nova. Ele mandou perfurar dentro de uma rocha e ela estava nova. Assim que ele recebe o corpo de Jesus, ele envolve o corpo de Jesus com lençóis finos, de linho, limpo, todo o lençol preparado para isso. E ele leva o corpo de Jesus até a tumba e rola a pedra, que pesava mais ou menos 2 toneladas. E coloca o corpo lá dentro. E aí já é sábado. Pôr do sol chega, todos têm que ir para suas casas, iniciar os momentos de adoração, incenso, orações, cânticos e descanso. E
E assim foi para o povo de Deus, todos eles foram para casa. Sábado de manhã, de sexta para sábado, a tumba permaneceu ali, intacta, e não tinha ninguém vigiando, porque era sábado, todos estavam descansando. Mas os homens da lei lembraram de uma coisa que os discípulos falavam, que os apóstolos falavam, que Jesus falava, e que eles ouviram também que o Antigo Testamento dizia, que no terceiro dia poderia acontecer esse homem ressuscitar. Poderia acontecer. Então eles foram lá e falaram para Pilatos: Pilatos pensou estar livre, já deu o corpo. Foram lá de novo. Pilatos, é o seguinte, para evitar, você sabe que esse povo é um povo encrenqueiro, para evitar que eles inventem que isso aconteceu de fato, que houve ressurreição, permita que alguns soldados fiquem na frente dessa grande pedra, pelo menos de sábado para domingo. Porque daí a gente vai evitar qualquer tipo de falácia. Vamos falar que ele ressuscitou. A gente pode, de repente, impedir um roubo. Porque ressuscitar, você sabe que não vai acontecer. Mas pode acontecer um roubo. E acontecendo um roubo, vai instituir uma doutrina de ressurreição que não existiu. Ele fala: boa ideia. Manda aí então os soldados para lá. E os soldados foram. Ficaram lá na frente da pedra. Mas a Bíblia fala que domingo bem cedinho, ainda de madrugada, as mulheres, Maria Madalena, a outra Maria, que provavelmente era mãe de José de Arimateia, não viam a hora, não porque elas tinham lembrado da ressurreição, mas porque elas tinham ido para casa preparar o quê? Os ungüentos, as especiarias, porque elas queriam ungir o corpo de Cristo. Elas queriam preparar o corpo de Cristo, elas queriam abrir a pedra de novo, ver o corpo de Cristo, adorar, chorar, porque elas não puderam chorar. O tanto que elas gostariam, elas não puderam chorar. E aí, no caminho, elas não tiveram medo de encontrar os romanos que estavam ali em frente da pedra. Mas a Bíblia fala que no caminho, quando elas estavam no caminho, houve um grande terremoto. E esse terremoto, não se sabe se foi por causa do terremoto ou se os anjos abriram literalmente a pedra. Fato é que quando elas chegaram, já não tinha mais ninguém ali. E a Bíblia fala que os anjos, 2 homens de aparência humana, não, Mateus fala que os anjos tinham aparência de relâmpago. Como pode olhar para o anjo e ver a aparência de um relâmpago? Era o que elas viam. E eles estavam sentados na pedra, esperando. E elas chorando: onde está o corpo? E ele diz: por que choras? Estás procurando no lugar errado, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E aí que elas lembraram das suas palavras. Olha o versículo aqui, 8, do capítulo 24 de Lucas. E lembraram-se das suas palavras. Elas ouviram o ministério inteiro de Cristo. Olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou ser arrastado, vou ser massacrado, mas eu vou ressuscitar. E aí que elas foram se lembrar dessa palavra. E qual foi o comportamento? Voltaram do sepulcro e anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Misturada com choro de tristeza, com choro de alegria, com euforia, querendo falar, e a voz não saía provavelmente. E aí a gente vê um relato incrível, né, no versículo 10, que fala assim: e eram Maria Madalena, e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos.
e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. O que é desvario? O que é isso? Loucura, está variando. Essas mulheres estão variando, choraram tanto, ficaram tão impressionadas com a morte de Jesus, que estão vendo Jesus por ali, por aqui, ou pior, não estão vendo. E outra, é muito difícil tirar Jesus daquela tumba. No versículo 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Ele correu, roubaram. E abaixando-se. Por que abaixando-se? Era dentro de uma rocha. Então ele entrou e, abaixando-se, ele viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Aí nós vamos ver depois Jesus aparece aos discípulos de Emaús, e depois disso Jesus fica aparecendo por quantos dias? 40 dias. Jesus fica aparecendo ali e aqui. Aí Jesus aparece bastante nos relatos de Atos dos Apóstolos, e aí eu convido você aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. O que estava acontecendo ali em Corinto? Então essa história que eu contei para vocês, uma história real. O povo de Corinto já sabia. Todo mundo já sabia que tinha acontecido isso, que houve um grande terremoto, que o corpo tinha sumido. Porém, dentro da igreja de Corinto havia um povo que não acreditava na ressurreição. Então, igual aqui nós temos dois lados aqui da igreja, é como se um lado aqui, o time da ressurreição, a favor da ressurreição, e o time contra a ressurreição. Só que os dois times debaixo do mesmo teto. Era assim na igreja de Corinto. Não tem ressurreição? Tem! E eles brigaram. Paulo teve que então escrever uma carta. Povo de Corinto, eu preciso então aconselhar vocês, porque apesar dos milagres que vocês já vivenciaram, nada se compara à ressurreição de Cristo. É o maior milagre. E aí ele começa então a carta. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho, só para a gente se ambientar. Também vos notifico, eu vou parando nos detalhes, tá bom? Também vos notifico, Paulo aqui falando, também notifico vocês, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Ou seja, vocês não são negligentes, eu já anunciei para vocês o evangelho, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Ou seja, no dia que eu levei o evangelho para vocês, no dia que vocês ouviram, vocês receberam. E eu espero que vocês estejam permanecendo nesse evangelho. Versículo 2. Porque pelo qual o quê? Pelo evangelho, sois salvos. Se o retiverdes do jeito que eu anunciei, se não é que crestes em vão. Então aqui tem uma condição. Se você reteve o que eu expliquei para vocês, vocês retiveram, então é daí que vem a salvação de vocês. A não ser que vocês só fingiram que na hora creram aí, foi uma crença em vão, uma crença vã. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Olha que interessante, aonde a gente lê isso? Nos nossos cultos de Santa Ceia, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Aí olha o versículo 4 de novo. E que foi sepultado. Então olha lá. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E foi sepultado. E que ressuscitou ao terceiro dia segundo as... Então assim, eu não estou achando que Jesus morreu, eu não estou achando que Jesus foi sepultado, e também não estou achando que ele ressuscitou. Segundo as Escrituras, tudo isso aconteceu e eu já expliquei para vocês. Versículo 5. E que foi visto por Cefas.
visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas diante de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Estava bravo aqui. E falou, olha só, vamos por partes. Como pode ser uma invenção, igreja de Corinto, se teve testemunhas? Paulo está falando. Como pode a ressurreição de Cristo ser uma invenção se teve testemunhas? Ele foi visto por Cefas. Ele foi visto por Tiago. Esse Tiago aqui era irmão de Jesus. Lembra que os próprios irmãos de Jesus não acreditavam que ele tinha ressuscitado? Então Jesus apareceu ao seu irmão. Aí, como se não bastasse, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. E olha que interessante aqui que ele fala. Alguns já morreram. Mas ele falou, a maioria está viva. Por que ele fala isso? Olha aqui, irmãos de Corinto. Se vocês não acreditam em mim, vem na cidade que o povo está vivo aqui. É testemunha ocular. Eles viram. A maioria está viva aqui ainda para contar para vocês, se vocês não acreditam em mim. Tá? Aí ele fala assim, e por último, ele apareceu para mim. Aqui ele justifica porque ele está sendo chamado de apóstolo. Ele fala assim, eu que era tido como um abortivo, ou seja, uma causa perdida. Eu estava indo no caminho de Damasco para perseguir mais, para matar mais cristãos, mas eu tenho um encontro com Jesus. Aqui não foi uma visão, foi o próprio Jesus mesmo aparecendo para Paulo. Por isso que nos nossos dias nós não temos apóstolos. Os apóstolos somente são aqueles que puderam ver Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Ele fala, eu sou o menor de todos, mas pela graça sou o que sou, e eu agora sou apóstolo dos gentios. Eu estou levando a palavra de Deus para os gentios, fazendo o nome do Senhor ser glorificado. Mas aí ele entra numa questão muito interessante. Ele fala assim, mas espera aí, se eu estou pregando que Cristo ressuscitou dos mortos, como que vocês ainda têm dúvidas que não há ressurreição de mortos? Por que eles estavam com essa dúvida? Sabe quando Paulo escreveu isso? 20 anos depois da morte de Jesus. 20 anos. O que Jesus disse? Que ele voltaria e ressuscitaria todos. Não foi assim? Jesus foi a primícias. Nós seremos o segundo. A segunda leva de ressurreição. O povo de Corinto estava vendo o povo morrer. Ué, mas cadê a promessa? Cadê a promessa da ressurreição? O irmão da igreja tal se foi, fulano partiu, ninguém ressuscitou, então não existe ressurreição de mortos. 20 anos depois, e nós estamos aqui acreditando que vai haver ressurreição. 2000 anos depois, e eles estavam no povo de Corinto. 20 anos?
Paulo falou, calma, agora presta atenção, pergunta para a sua fé, Paulo está falando. É lógico, se não há ressurreição de mortos, então não tem ressurreição de Cristo. Porque se não tem ressurreição de mortos, logo Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, você está acreditando em vão aqui dentro. E se você está acreditando em vão, eu também sou mentiroso, porque eu falei que Deus ressuscitou Jesus. E se Deus não ressuscitou Jesus, eu estou falando mentira para vocês. E aí vocês estão crendo em vão. É isso mesmo? Aí ele fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ou seja, além de ser vã a vossa fé, é inútil os seus dias de igreja, os seus dias de comunhão, porque você não está acreditando no principal, que Jesus ressuscitou. Além de ser inútil, sabe o que eu tenho para falar para vocês, Coríntios? Vocês ainda estão nos seus próprios pecados. Porque se Cristo não ressuscitou, então não houve expiação de pecados. Vocês estão condenados no próprio pecado. O que espera para vocês é condenação. Vocês ainda estão no pecado de vocês. Aí olha só que interessante, versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, que Paulo está falando. Então quer dizer que tudo que nós pregamos para aqueles irmãos que já dormiram no Senhor, nós mentimos então. E eles estão perdidos. Morreu. Aí, o versículo 19. Porém, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, Ele foi primeiro. Depois, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, quem é esse homem? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, gente, não perca a esperança, Paulo está falando. Passaram-se só 20 anos. Aí ele fala no versículo 24: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E aí embaixo ele vai falar: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Estimulando então as pessoas de Corinto a acreditarem na ressurreição. Então Paulo estava querendo dizer: não há boatos. E o mesmo para nós nessa noite. A razão de nós estarmos aqui, a razão de nós estarmos estudando a palavra de Deus, a razão de nós estarmos crendo, não abandonarmos, é porque nós acreditamos, ou pelo menos pensamos que acreditamos. Se nós temos dúvida, nós devemos pedir ao Senhor que nos tire qualquer tipo de dúvida de que Ele ressuscitou. De que Ele ressuscitou. Aleluia. Logo após sua ressurreição, as pessoas começaram a falar: roubaram o corpo de Jesus. Roubaram, seus discípulos roubaram. Aí nós vamos falar duas coisas. Existem duas coisas que eles falam que aconteceu naquele dia. Primeira coisa, que Jesus não morreu. Ele desmaiou. Quem já assistiu à Paixão de Cristo? Quem achou sofrimento demais ali? Foi só o que ele conseguiu. Vocês acham que uma pessoa que sofreu tudo aquilo, ela teria um desmaio e levantaria depois, sairia, rolaria a pedra de 2 toneladas? Estamos falando de um humano, tá? A gente sabe que Jesus tem esse poder. Mas vamos pensar um humano. Apanhou
apanhou, foi chicoteado, teve a sua lança, teve o seu lado transpassado por uma lança. Dessa lança vertia água e sangue, até sair tudo, perdeu tudo. E aí, ele está lá na tumba, de repente, foi um desmaio. Deixa ele ali, levantar, já puxar minha pedra aqui e sair andando. Então, descartado. Outra coisa, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Sabe quanto pesava esses lençóis? Os estudiosos dizem que chegam a aproximadamente 40 quilos de lençol. 40 quilos de tiras para envolver Jesus. Então, rolar a pedra de 2 toneladas. Tudo isso rápido, na calada da noite. Rolou a pedra, tirou Jesus, tirou aqueles montes de lençóis, sangue pingando do corpo. É possível? Não é possível. Não tem como. Então, caiu por terra também. Porque as aparições de Jesus, elas foram oculares, tinha número suficiente de pessoas, provas para ver, e essas pessoas eram testemunhas de boa reputação. Então não era qualquer um que viu Jesus, não. Pessoas de boa reputação, não foi uma armação. Então, cai por terra esse tipo de falácia, de história. E aí, muita gente morreu naquela época, certo? Por não aceitar naquele momento o suborno. Por quê? Os guardas que viram. E esses guardas ficaram como mortos, Mateus diz. Mateus diz que quando eles viram aquilo tudo acontecendo, terremoto, pedra rolando, anjo descendo, corpo saindo, eles ficaram como mortos, estarrecidos. E quando eles foram relatar isso para os sacerdotes, fariseus, fala isso não. Não fala isso não. Não, mas eu vi, eu tenho certeza que eu vi. Um anjo, cara de relâmpago, eu vi. Quanto você quer para ficar calado? Além de ficar calado, quanto você quer para dizer que foi roubado? Ele aceitou o suborno e saiu difamando. Foi roubado, os discípulos roubaram, ok. Porém, 2000 anos se passaram, irmãos. Quem roubou, onde está? Quem enterrou, aonde está? Porque já foi escavado em todos os lugares. Se nós formos para Jerusalém, nós vamos encontrar tumbas de todos os participantes aqui da história da Bíblia. Inclusive, é um fato histórico, é um fato turístico visitar a tumba de Davi. Está lá. Mas a de Jesus, a tumba está lá, mas está vazia. Aleluia. Está vazia e ninguém acredita, e ninguém quer acreditar. E aí eu trago para hoje a palavra de Paulo. Se não quer acreditar, a fé é vã, acaba com tudo, parou aqui. Se não acreditarmos que um homem que apanhou daquela forma ressuscitou, e quem rolou essa pedra foi o próprio Deus, e ele ressuscita e já vai adiante, sentar à direita de Deus, se isso não é do nosso conhecimento, da nossa afirmação, se não brilha os nossos olhos para dizer que isso de fato aconteceu, a nossa fé é vã. O que quer dizer isso? Leitura de Bíblia em vão, oração em vão, jejum em vão, adoração em vão, se nós não acreditamos. O ponto principal, a cereja do nosso bolo é a ressurreição de Jesus. Então, nós precisamos pensar se realmente nós estamos aqui convictos. O que é convicto? Não tem uma sombra de dúvida que Ele ressuscitou. E por causa da ressurreição dele, nós temos a garantia de que um dia nós vamos ressuscitar também.
E por causa da ressurreição dele, a nossa fé, ela está firmada em Cristo. E através da ressurreição dele, nós temos esperança. E não permanecemos na nossa miséria, nós somos transformados através da ressurreição de Cristo. E através da ressurreição de Cristo, nós somos justificados para com Deus. O que seria de nós se Jesus não tivesse ressuscitado? Nós estaríamos nas nossas misérias e nos nossos pecados. Não haveria nenhum tipo de esperança na face dessa terra. Para que viver? Para que comer? Para que... Paulo mais adiante vai falar. Nós estamos vivendo uma vida inútil, uma vida sem sentido. Mas a partir do momento que nós escutamos assim: fique firme, porque eu vou voltar e vou ressuscitar vocês, aí é uma coisa diferente. Aí nós não vivemos mais numa fé vã do que nós estamos só vendo. Nós estamos acreditando no impossível. Nós estamos acreditando que o Mestre ressuscitou. Ele já está reinando. Quando fala que ele vai reinar, ele já está reinando. Ele já derrotou a morte. Mas por que ainda existe morte? Porque ela ainda não foi destruída. Mas a partir do momento que ele desceu daquela cruz, ele já estava destruindo a morte. Ele já estava vencendo a morte. Ele venceu a morte, mas ele a destruirá na sua vida, na sua segunda vida. Ele foi oferecido como primícias, mas logo na sequência ele está falando: espera aí, eu fui primeiro, mas eu volto buscar vocês e vocês serão oferecidos na sequência. Quem crê nisso? É a motivação da nossa vida. É a motivação porque nós estamos aqui. E se por um acaso alguma dúvida, peça ao Senhor que tire essa dúvida. Jesus ressuscitou, ele não estava lá. Ele não estava lá. E aí depois, se vocês quiserem pesquisar, tem muitos historiadores, pessoas que chegaram até o cristianismo. Por quê? Porque conseguiram chegar no ponto zero, por exemplo. Já escavaram tudo, colocaram todas as provas na mesa, fizeram todos os cheques possíveis, ateus, e chegaram à conclusão de que eu me rendo. Ele ressuscitou. Amém? Que vocês recebam essa palavra, que o Senhor Deus possa restaurar nossa fé, ressuscitar nossa fé, que nós creiamos dia após dia, porque o mundo é mau, o amor de muitos vai se esfriar, e pode ser que num momento ou outro nós sejamos um pouco como a igreja de Corinto. Isso pode acontecer, mas que nessa noite nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, não deixe isso acontecer com o meu coração e com a minha mente, que eu sempre esteja convicto que o Senhor ressuscitou. Amém? Deus abençoe vocês, igreja. Senhor, amém? Colocar de pé. Essa é tem uns historiadores que dizem, né, quando os religiosos lá, os autores da lei, pagaram para os soldados romanos, existe uma coisa, né, que foi roubado o cadáver, né, como foi falado aqui, mas a Bíblia relata que quando se punha um soldado, uma guarda, a pedra foi selada. Selo de Roma e com cordas. Além da pedra ser rolada, eles amarraram a pedra. E quando a história, né? Aí já é história. A pedra não, se você fosse, teria que cortar elas com cortes limpos, retos. As cordas estavam arrebentadas de dentro para fora. Né? É muito legal a ressurreição de Cristo, que as pessoas, né, acabam chegando a uma conclusão que ou você crê ou você fica louco. Eu prefiro crer. E me torna louco também. Louco por Cristo. Amém? Paulo fala, né? Somos loucos, né? Loucos, malucos. Né? Sábado estaremos aqui, mais um dia da campanha, às 19h30. Domingo também, né? Culto às 19 horas, Santa Ceia do Senhor. Não é isso? Estaremos aqui para participar do corpo e do sangue de Cristo.
Amém? Avisar os irmãos que domingo, primeiro domingo de fevereiro, escola bíblica, acabou as férias, sabe? Nós vamos retornar e vamos retornar presencial aqui. Fica mais agradável presencial. Estou sentindo vocês muito distante, né? A gente nem aperta a bochecha de ninguém. Amém? Então, domingo de manhã às 9 estaremos aqui no nosso horário normal, na escola bíblica. E à noite estaremos aqui na Santa Ceia do Senhor. Amém? Sexta-feira tem um culto com as irmãs. Está na campanha? É só culto mesmo. Amém? E estão todos convidados. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, primeiro pela ressurreição de Cristo, ó Deus. Porque se Ele ressuscitou, eu tenho esperança e creio que também vamos ressuscitar junto com Ele, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque através da sua ressurreição nós podemos encontrar esperança, nós podemos encontrar vida, nós podemos encontrar, Senhor, aquilo, Senhor, que nos preenche, Senhor, que é o Teu Espírito Santo. E essa vaga, Senhor, essa lacuna que há no homem, ela só pode ser preenchida através da ressurreição e da cura da nossa alma, Senhor. Nessa noite, Senhor, abençoa o Teu povo, esses que estão aqui, aqueles que vão assistir essa aula, Senhor. Que Tu, Senhor, possa dar seu discernimento e entendimento. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Traz, ó Deus, a graça do Teu nome, Senhor, sobre cada um nessa noite. Que Teu Espírito Santo possa dar uma semana abençoada. Livra, Senhor, de todo mal, de todo opróbrio. E que a Tua palavra, Senhor, reine nos nossos corações. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ser, ó Pai, mais que vencedores em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, os que creiam, digam amém. Deus abençoe a vida de todos.